que lida hoje com um número em torno de 20 mil atividades, onde se inclui também o Proguaíba e outros programas, como o FEPAM GTZ, Programa de Gerenciamento Costeiro, GERCO, Mata Atlântica, Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial, programas de pesquisas ambientais e etc, etc, etc. Parabéns pelo trabalho e que isso aí produza resultados muito importantes, como, por exemplo, certamente produzirá na 7ª Confema, que é Conferência Estadual do Meio Ambiente, que será realizado, a 7ª Conferência, dias 20, 21 e 22, agora de novembro, em Estância Velha, junto com a 5ª FETRI. FETRI é a 5ª Mostra Técnica de Sistemas e Equipamentos para Tratamento de Resíduos Industrializados e Urbanos. Veja só a diferença, não é, Alar? Dizer, hoje nós já temos assim esse tipo de preocupação com os nossos industriais. Hoje os empresários se conscientizam através da pressão internacional também, né? Porque hoje em dia não se vende mais para fora, quem quer exportar, não é só a consciência, né? Claro que também é consciência, né? Mas ainda a força motriz do empresariado é o lucro, né? E como eles andam atrás do lucro, né? E como eles já viram que o mercado internacional está fechando para quem não trabalha dentro de produção ecológica. Até porque desenvolvimento sustentado é o que mais se apregoa. Só que desenvolvimento sustentável ainda é uma coisa pouca. Nós precisamos de um desenvolvimento ecologicamente sustentável, que preserve a biodiversidade. Né? Mas tanta ênfase tem se dado isso, que hoje, quando se diz desenvolvimento sustentável, já está implícito que é ecologicamente sustentável. Não necessariamente, existem conceitos diversos aí, né? Se o senhor for ouvir um empresário, ele vai dizer uma coisa, e um ecologista já pensa um pouquinho. Bem, mas então esse evento... Mas é uma evolução, não há menor dúvida. Eventos então como esse... Não, mas Nelson, permite, de qualquer maneira é interessante a gente ver com evolução ou sem ela. Hoje ainda a FETRI e o município de Estância Velha foi escolhido por ser um município modelo no controle dos efluentes dos curtumes. Como o problema dos curtumes, que o Ressler combatia há tanto tempo, continua vivo e com todo o esforço de entidades e mesmo de órgãos governamentais, como o problema continua premente, que a gente tem um município modelo, mas no resto dos municípios a situação continua muito precária. E em Estância Velha é interessante observar que os curtumes hoje estão economizando mais de 50% da água que eles gastavam, né, e quase 100% de economia na parte de desperdício de resíduos, graças à pressão que as entidades ecológicas fizeram de cima deles, obrigando eles a ter tratamento. Isso quem admite são os proprietários do curtume Benderchuk, que é um dos maiores curtumes, né? São dados deles mesmos, né? Quer dizer, eles hoje reconhecem, né, que trabalhar dentro de uma lógica ecológica é a lógica mais econômica, né? A 5ª FETRI se realiza de 20 a 22 de novembro no Centro Tecnológico do Couro, Senai, em Estância Velha. E isso, a propósito, cai exatamente dentro daquilo que falávamos, da preocupação ambiental de Henrique Luiz Ressler, ele que se preocupava já naquela época com os primeiros indícios dessa degradação que chegaria depois a um extremo. E a Maria Luísa acompanhou isso muito bem. Sim. Ele, inclusive, quando os peixes começaram a morrer. Ali ele ficou completamente desesperado, né? Quando as primeiras enxurradas, depois de uma seca muito grande, as fortes enxurradas aconteciam e ele derramava o Arroio Preto, os outros, mas principalmente ali o Arroio Preto, né, o Arroio Luiz Rau, no rio, e os peixes morriam por asfixia. Então era um espetáculo terrível, né? E que ele procurou, isso eu acompanhei bem ainda, que ele procurou, assim, de todas as maneiras, evitar que acontecesse, que se repetisse, né? E daí começou a briga com os curtumes e a luta com o Novo Hamburgo. A luta com o Novo Hamburgo, que hoje faz tanto, né? Essa visão que nós estamos procurando colocar aqui, né, do desenvolvimento das entidades ecológicas e das preocupações ambientais desses ecologistas pioneiros, eu tenho a impressão que nós estamos aqui abrindo assim, um leque de informações muito importante para quem hoje vê, por exemplo, a preocupação de um órgão como a FEPAM, e você está muito bem enfronhado de todas essas ações da FEPAM, como, por exemplo, do levantamento, do cadastramento efetivo
da poluição industrial pelas empresas que não estão ainda cadastradas e que ainda relutam em entrar dentro desse espírito ao qual nos referimos. Esse cadastramento é um trabalho que está sendo feito lá, que deve agora, está quase pronto, e agora deve começar a dar resultados. Inclusive para o Paraguaíba funcional, o cadastramento necessariamente tem que estar feito. É indispensável. Não é? É uma coisa difícil, há dificuldades de conseguir informação com as empresas, há dificuldades, inclusive de pessoal. Não vou repetir a chorumela de sempre, claro. Mas está andando. Eu queria lembrar uma coisa assim, a Maria Luísa falou do Ressler do Rio, o outro que fala muito do Rio, o Lutzenberger, conta que tomava banho no Arroio Ipiranga, que é uma coisa que os porto-alegrenses é tão espantoso quanto tomar banho no Rio dos Sinos. Tomava banho no Arroio Ipiranga, onde hoje é o planetário, ali tinha uma curva e ele tomava banho. Se o nosso prezado então, como esses indicadores, assim como nesses indicadores a gente vê como a nossa sociedade realmente piorou, uma qualidade de vida nas nossas cidades pioraram, né? O banho no rio é uma coisa que duvido que eu já não tomei em Porto Alegre e que os nossos filhos sequer considerem a hipótese de tomar um banho de rio. Você tomou banho no Guaíba já? Centenas. Qual era a sua praia favorita? Minha praia era Pedra Redonda. Pedra Redonda? Pô, era uma praia, né? Nós íamos de trem para lá. De trem? Sim, o local da última estação está ocupado por aquela favela lá. Aquela favela Vila Perim. Sei. Mas nós temos que falar no Ressler. Não, sem ele dúvida. só tem um centenário. Sem dúvida, daqui a mais 100 anos que nós poderemos falar nele. É claro. Eu quero lembrar que ele é o pai das nossas entidades. Mas A ação dele foi tão intensa e os comentários que se faz sobre o Ressler são tão importantes que a gente começa a falar e deriva para essas coisas, né? Nós temos aqui União Protetora da Natureza, um comunicado do Ressler que ele dá o nome da primeira diretoria. Tá? Tem um sobrevivente, é o Abel Inácio Silveira, que continua até hoje no movimento. E tem uma série de pessoas conhecidas. Hoje não há mais pessoas conhecidas, com a superpopulação não existe mais. Veja esse último desastre que não tinha um conhecido do Brasil, mesmo sendo todos eles ricos. As pessoas estão morrendo anônimas, né? Estão morrendo anônimas. Não adianta nem publicar convite de enterro, porque ninguém conhece, a gente pôs fora. E o Abel atuante. Eu sei disso. Preocupado e ativo. Nós tínhamos entre o grupo várias pessoas conhecidas, além do Milton também. O coronel Mário Fonseca. Naquele tempo, coronel, agora depois general, ele já faleceu. Só tu não fala José Bonifácio de novo, que aí não... Não, José Bonifácio do século retrasado. Tudo bem. Tem vários outros aqui, eu não vou citar todos, né? Mas tem aqueles que nos acompanharam na Agapan. Que o Carlos Costa Meira foi a várias reuniões nossas na Agapan. E vários outros aqui, Alcides Dias de Almeida, Caxias, que já faleceu. E aqui na primeira, nos conselheiros, foi convidado uma pessoa daqui, o que eu já tinha referido, Paulo Anes Gonçalves. Sim. Tá? Nós não podemos esquecê-lo, ele mora na Vila Assunção, né? Tem o Dr. Walter Tidel. Não toma banho lá. O Walter Tidel, advogado, foi defensor do Ressler porque ele foi processado. Sim. O Walter Tidel foi advogado dele. Eu tive o prazer de conversar com quase todos eles. Conferindo isso, Maria Luísa? Quando nós fundamos a Agapan, eu peguei essa lista aqui para começar a Agapan também. Bom, então quando começa a Agapan? A Agapan começa pouquinho antes do Lutzenberg chegar, se bem que o Lutzenberg é que deu o grande salto. Porque a Agapan sempre é citada e considerada como a primeira entidade ecológica, citada continuamente, que não é. No guia que o Fábio Feldman escreveu, ele classificou, porque há vários tipos de entidades. Ele classificou a Agapan como a primeira entidade militante. As outras eram espectadoras. Sim. Nós temos uma do mesmo grupo, que é a entidade de São Paulo, fundada pelo Paulo Nogueira Neto, em uns 8 anos antes da Agapan. E a UPAN, que está representada hoje aqui pelo Márcio Lima? Posterior. Não, o PAN era a Agapan, era o núcleo da Agapan. Era a Agapan. O Leopoldense da Agapan. Foi junto com a Agapan pelo seguinte, porque a Agapan, na realidade, foi fundada nos Jardins Zoológicos, sem a presença do Lutzenberger naquele dia. Logo em seguida, na reunião seguinte, o Lutzenberger compareceu.
e deu as ideias fundamentais. Ele era muito vivo, disposto como um jovem. Se ele está te assistindo, hein, vai ter que dar explicações para ele amanhã. Ele era super disposto e resolveu todos os nossos problemas, dando palpites certos. Então, dali saiu a Agapan. A Agapan foi no Jardim Zoológico de São Leopoldo, com os dirigentes, Petri. naquele tempo o jovem Renato Petri. Renato Petri Leal e o Gilberto Conrado Matos. Bem, mas aí então, nesse momento, a UPAN continuou a sua existência lá Sim, em... elas foram fundadas simultaneamente, a Simultaneamente. UPAN e a Agapan. Era uma filial da Agapan. O que eu quero colocar aqui, para que o telespectador se situe bem. Então, primeira entidade surgida anterior a tudo isso, que foi a raiz, A UPN, União Protetora da Natureza. UPN, União Protetora da Natureza. Logo após, então, no desdobramento, A Agapan. vem a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, E a Agapan com uma ramificação em São Leopoldo. Tá? E vários núcleos da Agapan no interior se transformaram em entidades Mas o principal autônomas. sempre foi, e o mais que funcionava, era o de São Leopoldo. Bem, e depois, então, surge por aí também o movimento Ressler, Exato. sobre o qual nós falaremos com o Arno Kaiser logo após um breve intervalo comercial. Com essa definição que tu deu aí, o Arno, sobre a árvore genealógica das entidades ecológicas, repete para nós. Roda Figueira. É uma figueira, não é? Não, eu acho assim, nós estávamos falando sobre a árvore genealógica do movimento ecológico no Brasil. Ela é uma imensa de uma figueira, né, que começa na UPN, né, tem uma base muito forte na Agapan e vários ramos e por cima algumas epífitas e também alguns parasitas também, né, uns disfarçados no meio também. Saprófitas é outra coisa, né? Sempre tem uns assim, né, mas é uma árvore assim com multifacetado. Tem orquídeas também. Também tem belas epífitas, né, orquídeas, bromélias, né, Bem, mas então, que se apoiam em cima. Então, Augusto Carneiro, hoje, para a visão geral do que nós estamos querendo desdobrar, quantas entidades realmente existem no Rio Grande do Sul? Isso eu não sei. Não tens? Olha, o Tens número ideia? aproximado em torno sabe. de 70, Não, né? é que- Mas a gente tem conseguido reunir nos encontros estaduais algo em torno de 30, assim, que se mobilizam. Há um levantamento feito pela Maternatura do Paraná, que cadastrou em torno de 1.500 entidades e algo em torno de 50 mil pessoas filiadas a entidades ecológicas no Brasil. Isso dados do ano de 95, foram apresentados num seminário ano passado em Brasília, aquele seminário que eu e o Augusto tivemos lá. Né? Então deve ser algo em torno de 150, da 0,3% da população brasileira se considera ecologista de carteirinha, né? É um salto de 400 para 50 mil, já é um avanço, né? Talvez nos próximos 20 anos a gente chegue, que nem a Holanda, a ter 10, 15% da população militando ou filiado a entidades ecológicas. Que assim seja, né? Que assim Mas eu seja. estou enfatizando isso porque nós estamos anunciando aqui a realização da 7ª Confema, que é a Conferência Estadual de Meio Ambiente, que será realizada no Estado de Estância Velha, agora dias 20, 21 e 22, junto com a 5ª FETRI, que é a Mostra Técnica de Sistemas e Equipamentos para Tratamento de Resíduos Industriais. Isso aí fecha com a grande preocupação ambiental hoje da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, né, Ney? A 5ª FETRI, tu estás esquecendo de citar aqui também o primeiro encontro estadual da ANAM e do CONDIMA, que são os prefeitos ligados ao meio ambiente. Realmente esqueci. Vai ser uma série de eventos. É tudo simultaneamente, É tudo né? simultaneamente. É um evento só, subdividido em várias coisas. Eu, voltando para o que a gente estava falando das entidades, eu acho interessante esse negócio, que todas as entidades se originam indiretamente do trabalho do Ressler e diretamente da Agapan. Então, assim, isso tudo é o grande problema do movimento, é que essa bipartização que houve, que hoje se tenta reunir em fóruns. Então, eu acho engraçado, se é para reunir em fóruns de novo, por que todo mundo se cindiu? Por que não existe ainda, então, a grande Agapan do início? Mas não, quer dizer, primeiro a gente se partiu em 1000 pedacinhos e hoje se tenta reunir as entidades em fóruns. Eu imagino se a Agapan não tivesse se partido, que entidade que a gente teria aqui? Entende? Que pena que houve esse racha que foi pulverizando. Hoje, na FEPAM, a gente tem no Rio Grande do Sul uma lista de 83 entidades que mudam, umas começam, outras terminam. Mas que coisa fantástica se tivesse uma entidade forte. Arno, o que você diz? Eu acho que é o contrário, eu acho que a diversidade é sadio, né? A gente tem o exemplo da floresta amazônica, né? Os ecossistemas mais equilibrados são justamente aqueles que têm mais diversidade.
Eu acho que essa divisão aí se dá em função de que a consciência ecológica entrou para o interior do Estado, tem muitas questões específicas que uma entidade como uma grande entidade não teria condições de dar conta, né? Mas então, a Amazônia... Não, só explicar. Eu acho a diversidade, eu acho uma pena, não é o surgimento das novas. As novas eu acho legal que surjam. Eu acho uma pena que rachem as grandes. Eu acho uma pena que... Eu acho que A eu não subdivisão das digo que grandes. devesse existir só uma Agapan, mas que existisse a grande Agapan e outras entidades novas, até cada uma atuando em áreas específicas. Até abrindo parênteses aqui, eu sou presidente de uma entidade que trabalha basicamente no Tainha. A gente não sai de lá. Até já nos pediram outras áreas, a gente não sai de lá porque lá a gente consegue trabalhar direito. Se eu começar a pulverizar, eu vou... Então, assim, que houvesse entidades regionalizadas, mas que houvesse uma forte, porque isso prejudicou muito a luta. Eu acho que isso tem um reflexo até da visão que se tem hoje de movimento ambiental. Na verdade, hoje o movimento ambiental, ele luta contra uma ideologia, né, que entrou no Brasil na década de 30, né, que é o modelo do capitalismo industrializado, centralização dos meios de produção, e que hoje a grande faceta dela é o neoliberalismo, né? Então, como resistir a isso? Félix Guattari, que é um filósofo italiano, ele coloca a questão da ressingularização do cotidiano, a valorização da diversidade, da força local, da cor local, né? E por isso é que a gente, esse ano, o Movimento Ressler, assim, dedicou o ano intensamente à valorização do Henrique Ressler, né, com uma série de atividades. Talvez não fomos assim muito felizes porque o nosso poder de fogo é relativamente pequeno, assim, né? Mas a gente acha fundamental essa valorização histórica, né? Perceber que o movimento ecológico tem história, né? Por isso que ele tem essa riqueza, essa força, né? É claro que em alguns momentos isso gera atritos, né? Gera tensões, assim, né? Mas não há a menor dúvida, assim, que essa evolução a gente não percebe no resto do país. Mas uma coisa se observa, viu, Arno? E essa observação eu passo a você, é colhida aqui nesse programa, pela exatamente essa diversidade que eu encontro sempre que se debate um assunto e que se colhem opiniões, se colhem posicionamentos em torno de direções que são seguidas por entidades ecológicas. É muito difícil que tu consigas, quando estão participando 4, 5 entidades ecológicas, tu encontres um eixo filosófico, um eixo ético, um eixo direcional para a confluência de interesses que, afinal de contas, o grande pano de fundo das entidades ecológicas é da própria ecologia. É que as coisas obedeçam uma sistematização para alcançar os resultados positivos. Então, isso nem sempre acontece. Essa pulverização... Eu não acho, eu acho que há bastante unidade em atividades úteis, atividades estaduais, como, por exemplo, a Rota do Sol. A turma já está estudando, já está se pronunciando. Infelizmente, eu não vou dizer nada aqui, porque eu estou meio por fora, mas os meus grupos já estão estudando desde ontem, quando deu no rádio, que o IBAMA havia liberado, e está todo mundo de acordo. Houve até pronunciamento, provavelmente do Lutzenberg, porque hoje de manhã uma estação de rádio, que eu não soube o nome, queria que ele falasse. E ele iria falar para isso, ele conversou conosco, nós estivemos reunidos de manhã. E de tarde já soube de mais entidades, eu acho que há muita unidade no nosso trabalho. Acontece que o nosso trabalho é completamente diferente. Da minha entidade, nós nos concentramos no jornalzinho Agir Azul, tá, que nós queremos destacar para o Rio Grande. Já existe no Brasil um jornal bom, tudo era porcaria, chama-se Parabólicas. Foi depois do ministro aquele, do Recupera, que mudou o nome, né, do Parabólicas. Aí, mas é bom, o jornal é bom. E para mim o melhor ainda é esse aqui. Ele não é muito conhecido, mas é esse. Cada entidade tem a sua especialidade e está correspondendo. Pelo que eu tenho observado, cada entidade está correspondendo. A do Ney não abandona o Taim, de forma alguma. A Brapa, né, Ney? É. E nós não abandonamos o jornal e algumas outras atividades, principalmente denúncias e a defesa dos parques. É o que nós estamos fazendo e eu acho que está correndo harmonicamente. Há um pouco de incompreensão às vezes. E por falar em incompreensão, quero lembrar que o Ressler era mestre. Agora nós vemos uma reportagem, Globo Repórter e outros, mostrando os ladrões de madeira na Amazônia. O Ressler aqui no Página 31 já ensinava para nós observarmos como agiam os ladrões de madeira. Hoje já tem reportagem. E assim ele nos ensina até como o caçador faz as tapiações dele
como os pescadores de bomba de dinamite também fazem. Tudo aqui são aulas. Na verdade, meu caro Augusto Carneiro, na verdade, Ney, Gastal, Maria Luísa, que mais uma vez nos honrou com a sua participação e presença nesse programa, Arno Kaiser, que retorna, e quero que eu retorne mais vezes, porque o Arno tem um estilo de conduzir os seus pontos de vista e assuntos que eu gosto muito no programa. Ele firme, coerente. Ele tem a habilidade de ser firme e coerente e muito definido nas suas opiniões. Sem ser agressivo, né? Ele consegue... Ele tem a habilidade do diplomata, né? Eu já não tenho isso. Não tem. Eu realmente não tenho. Estou mais parecida com o Henrique. Sim, Luiz eu sei. A coisa é sangue. Que naquela observação que eu fiz, já foi procurando fazer um gancho para o seguinte, é que nesse juramento que foi elaborado pelo Henrique Luiz Ressler, ele estabeleceu os parâmetros, estabeleceu as diretrizes do que deveria ser uma entidade ecológica. Exatamente. Na verdade, ele deu a linha filosófica. Ele deu a linha filosófica. Exato. E essa linha filosófica é a que eu me refiro, que acho que as entidades ecológicas deviam ter norteado, deviam ter aquela colocação como foi colocado na porta do IBAMA, Augusto? Sim, o quadro aquele. Moacir Schroeder. Isto. Então, que colocasse nas entidades ecológicas o juramento produzido pelo Ressler para ser, quem sabe, a base. Nós fizemos isso esse ano, a gente distribuiu 1.500 cartazes no país para todas, priorizamos as entidades ecológicas, reproduzindo justamente essa arte ali, o cartaz. Isso aqui uma vez foram feitos 5.000 exemplares. Telespectadores, o juramento elaborado, escrito por Henrique Luiz Ressler, diz: juro solenemente, como filho do Brasil, orgulhoso de suas belezas e riquezas naturais, zelar pelas suas florestas, sítios e campos, protegendo-os contra o fogo e a devastação, fomentar o reflorestamento, conservar a fertilidade do solo, a pureza das águas e a perenidade das fontes, e impedir o extermínio dos animais silvestres, aves e peixes. Projeto Arco-Íris, o Fórum da Ecologia no Rio Grande do Sul, em edição especial que se encerra comemorando o centenário do nascimento de Henrique Luiz Ressler. Projeto Arco-Íris. Oferecimento FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Há 5 anos protegendo o meio ambiente no Rio Grande do Sul.